diversos programas de TV, principalmente os programas de auditório, tem uma leva de fãs pelo país todo, já vendeu milhares de discos, de CD. O que está acontecendo, Gilson, nessa polêmica envolvendo você, o Gilson Lima, produtor musical, e o Grupo Pixote? Elton, bem como você falou, desde a década de 90 eu conheci o Dodô, ele tinha 9 anos de idade, ele era uma criança. Só para você ter uma ideia, ele cantava em cima de uma cadeira, que era para ele ser notado, de tão pequenininho que ele era. E o início de tudo, de toda a caminhada junto com o Dodô, foi que todos os anos o Cafu, que é oriundo aqui do Capão Redondo, e fazia um jogo festivo em dezembro, onde ele trazia vários atletas do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e da seleção brasileira. E como toda festividade onde envolve o futebol, tem o pagode, tem a música. E nessas apresentações de grupo de pagode, um belo de um dia me apareceu o Pixote. E quem me indicou o Pixote foi o próprio Dodô, o próprio Cafu. Ele que me indicou o Dodô. E a gente trocou o contato e a gente começou a se falar. Só que nessas indas e vindas da vida, na época eu já estava há mais tempo que ele. Eu já estava produzindo há mais tempo. Tanto é que na época eu trabalhava numa das maiores casas de show aqui de São Paulo. E eu tive que sair dessa balada e me dedicar exclusivamente para eles. Por quê? Porque eu comecei a agendar vários shows. E até eu mesmo me assustei, porque era na década de 90, e na década de 90 o pagode estava em alta. E quando eu me deparei, eu já estava vendendo em média 10 shows por mês. Então era uma quantidade expressiva. E outra coisa, né? Eles não tinham estrutura, eles não tinham repertório para fazer tantos shows por mês. Só para você ter uma ideia, até quermesse nós fizemos. Ao contrário do Catinguelê, onde eu iniciei, o Pixote não cantou no circo. Ele já pulou um degrau à frente. Ele já começou direto nas baladas. Porque caiu na graça do público. O público abraçou a musicalidade e as letras do Pixote. Então, quando eu comecei a produzir, na época o empresário, ele tinha um empresário que foi quem iniciou o grupo. Era o Zinho. E o Zinho falou, ó, Gilson, eu vou parar, eu estou com problemas particulares na minha família, eu vou parar. Se você quiser assumir o empresariado do grupo, você pode assumir. Só que eu me recusei porque eu tinha outros projetos, que era a balada. E a balada era muito forte para mim, financeiramente falando, o retorno era maior. Então eu optei em ficar na balada, mas eu vendia. Eu vendia o show porque eu estava na balada mesmo. Então para mim era fácil, eu ligava para o dono de outra casa de show e falava, ó, é Gilson de tal lugar. E os caras abraçavam e a gente colocava agendava as datas de show, como eu te falei. E numa dessas aí, foi acumulando. Foi acumulando por quê? Porque tinha nome, o Grupo Pixote tinha nome, mas não tinha retorno financeiro, não tinha um investidor. É diferente dos dias de hoje, onde tem um investidor. Naquela época não tinha investidor. Aí foi quando eu fiquei, por mais de 5 anos, tomando conta, praticamente tomando conta do grupo. Só para você ter uma ideia, a gente tinha tanta data que a gente fazia um futebol na segunda-feira, lá no Arena, lá em Diadema, onde a gente jogava contra outro time. Por exemplo, Pixote versus Catinguelê, Pixote versus Sensação, Pixote versus Sampa Crio, Pixote versus Soweto, com Belo e tudo, hein? Nessa época o Belo estava lá, firme e forte. Aí, isso aí também foi outro projeto que tomou uma dimensão muito grande, e quando o Brasil foi eliminado em 98 pela França, que o Brasil perdeu de 3-0 da França, quem teve no nosso pagode foi o Cafu. Você entendeu?
O Cafu prestigiou a gente lá, porque foi ele que me apresentou o Dodô, nada mais justo do que ele. Sim. Você entendeu? Prestigiar o apresentado. Ô Gilson, nessa época, qual era o valor do cachê do Grupo Pichote? Era em torno de R$ 5.000. Eles faziam em média quantos shows por mês? Fazia em média 20 shows por mês. Agenda lotada, né? Agenda cheia. Já, sim, não, a gente tinha um lema, né? Não podia ficar um fim de semana sem trabalhar. Até mesmo porque quando a gente não conseguia um cachê fechado, a gente corria o risco com o contratante na bilheteria. Eu sou dessa época ainda, acho que hoje não existe mais. Mas na minha época, você corria o risco com o mínimo de uma garantia. Por exemplo, se eu conseguisse uma garantia para pagar os músicos, para o custo do grupo, eu fechava parceria. Porque eu tinha autonomia. Eu tinha autonomia deles. Você entendeu? Deles, principalmente do Dodô, que é o vocalista. E eu fazia um outro projeto com ele às terça-feira, onde eu levava o Dodô, o vocalista, e o Du, que tocava pandeiro, lá numa casa chamada Ranchão, lá em São Bernardo do Campo. Toda terça-feira a gente estava lá ao vivo. Só que aí só ia parte do grupo, não ia o grupo inteiro. Porque quando eu comecei com ele na época, tinha 3 integrantes que saíram. O Mineirinho saiu, o Du saiu e o Bacurau. O Bacurau também saiu. E eram uns 6. Então você sabe, né? Aí começou a gerar discórdia, porque só iam 2 e os outros. Aí os 2 ganhavam, os outros ficavam à mercê, ficavam sem nada. Então aí começou a gerar um mal-estar entre o grupo. Aí foi onde eu percebi que a coisa não ia caminhar para o lado certo. Você entendeu? Mas mesmo assim eu continuei. Eu continuei porque eu conseguia encaixar as datas do grupo com uma certa facilidade. Até mesmo porque eu trabalhava, eu tinha meus bailes. Aí foi onde eu comecei a produzir figurino e outras coisas mais que na época ele não tinha. Eu deixava ele andar com o carro meu, que ele não tinha carro. Ele ficou na minha casa porque na época ele morava alugado. Só para você ter uma ideia, o filho que ele tem com a Fernanda, o Gabriel, você entendeu? Ele dormia na minha casa com a Fernanda, que era a mãe desse Gabriel. Aí quando ela apareceu grávida, ele rejeitou ela, ele excluiu ela. Ela também veio na mídia aí cobrar pensão. Tá no site aí, o tal de Fuxico. E outro site aí, é só o público pesquisar. Ele fala que não deve. Só para você ter uma ideia, entrou em contato comigo um contratante, você entendeu? Recente agora. É recente. Onde foi pago o show e ele não se apresentou. Só que a gente está aguardando as provas, acumulando as provas, para no melhor momento a gente apresentar essas provas. Mas o contratante entrou em contato comigo, perguntando até se eu queria fazer cartaz com o nome da casa de show dele. Ô Gilson, só para as pessoas de casa entenderem, você que é um produtor musical conhecido nas principais praças, nas principais casas de show, já trabalhou para diversos artistas, dentre eles o Dodô do Grupo Pichote. Por mais de 10 anos você trabalhava diretamente, fazendo aí assessoria e trabalhando como produtor musical do Grupo Pichote, tentando vender e fechar agendas para o Grupo Pichote. Só para as pessoas de casa também se localizar, para as pessoas entenderem este caso, você trabalhou para o Grupo Pichote durante mais de 10 anos. Como que era feito a arrecadação do dinheiro? Por exemplo, você fechou o show do Pichote em uma determinada casa, existia um pagamento antecipado ou o pagamento só era feito após o show? E como que esse pagamento era feito? Ia para sua conta específica ou uma conta da própria banda? Não, eles não tinham conta, né? Pelo contrário, né? A maioria tinha até o nome sujo, então não podia nem ter conta. Era feito o pagamento em espécie. E outra coisa, o valor era considerado pequeno, médio, então era em espécie e era feito o pagamento no camarim ou no ponto de encontro em espécie. Na mão de quem? Quem recebia? Dodô. Ele era o caixa central.
Então ele recebia o dinheiro e não repassava esse dinheiro para você? O dinheiro que era... Não, o nosso combinado era o seguinte, 10 shows, 2 bilheterias era minha, né? Ele cantava 2 vezes e o que desse na bilheteria era minha, porque desde essa época que eu já tinha visão, né? Se você é comissionado, você é limitado. Sim. Então eu preferia armar os shows e eu escolhia, só que eu escolhia onde era, aonde ia ser realizado esse show. Eu não ia escolher num lugar onde ele não tinha representatividade com o público dele. Então eu acredito que foi um dos motivos pelo qual eles desconfiaram, né? Falou, pô, por que ele só quer ir em tal lugar? Porque em tal lugar o público, eu fazia numa casa ali na Avenida Atlântica, em São Paulo, chamada Cenários, na época. Ali todas as vezes que o Pichote ia, minimamente ia 3.000 pessoas. Mínima, chegou aí 5.000 pessoas assistirem ele. Eu não sei se é porque também eram da Zona Sul. Então, eu tinha muita abertura com o proprietário da casa, a gente tinha uma relação extra-trabalho com o dono da casa, então a gente estava lá praticamente uma vez por mês. O Dodô, ele ficou rico, ô Gilson? Não, ele vive de aparência, que nem pavão. Ele vive de aparência que nem pavão. Só para você ter uma ideia, hoje ele tem um salário, ele é limitado. As pessoas acham que dos 90 mil reais que custa um cachê do Pichote hoje, que 70, 60 mil reais vai para a conta dele. Eu estou para dizer para você que o máximo que chega na conta dele é 20% desse valor de 60 mil reais. Mas por conta de quê? Por conta de dívidas que ele tem? Por conta de dívidas que ele contraiu, tem cheque sem fundo aí pela praça, tem uma série de dividendos aí que atrapalha o... Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o dinheiro, né? A realidade é essa aí. Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o dinheiro. Ele não tem uma educação financeira adequada para a proporção do grupo que ele trabalha. Ele é escravizado, né? Porque um artista da dimensão que tem... O Pichote tem 30 anos de carreira. Inclusive ontem eu acho que até gravou um DVD, né? Mas ele pode gravar o DVD, ele pode ir para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ele pode ir para o Padre Marcelo, ele vai continuar me devendo. Ele vai continuar sendo caloteiro para mim. Eu não vou parar, certo? Enquanto, só tem uma chave que encerra isso aí. E essa chave tem 3 letras. PIX. Pix. Fez o Pix, acabou o problema. Não fez o Pix, nós vamos continuar. E eu tenho outras estratégias depois do cartaz, né? Lógico que eu tenho outra estratégia. Já tenho o plano B e o plano C. E qual é esse plano B? Entendeu? Não entendi. E qual é esse plano B? Não, o plano B é surpresa porque ainda está em evidência o plano A. Então o plano B ainda está em off. Então vamos falar então do plano A que fez você ganhar repercussão aí nacional. E internacional também. Caramba, aí, eu estava vendo internacional. Internacional também. Com a sua audácia em espalhar nas principais avenidas de São Paulo um cartaz chamando o Dodô do Grupo Pichote de caloteiro pelas dívidas, né, que ele tem com você, pela prestação de serviço público. Com esses cartazes que foram publicados nas principais avenidas de São Paulo, o Dodô ele veio a público, inclusive ele gravou na sua rede social, negando que tenha essa dívida com você, e que a assessoria dele já iria tomar algumas medidas cabíveis judiciais para tentar entender o porquê você fez isso. Segundo a apuração, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, já existe um processo aberto desde 2006. Confere, ô Gilson? Confere, que você confere, por mim. Contra o Dodô, alegando, na época, uma dívida avaliada em R$108 mil, porém, com o passar dos anos, essa dívida foi estimulada aí a mais de R$300 mil. É isso mesmo? Eu não sei como é que alguém pode
negar, ô Elton, uma coisa que foi determinado pela justiça. E eu quero deixar bem, eu vou mais longe. Aliás, eu estou sempre na frente. Todos os contratantes que contrata ele tem que ter em ciência que mais horas, menos horas, a gente vai confiscar a bilheteria. Isso aí é uma questão de tempo, ou de mês, mas que nós vamos pegar a bilheteria, nós vamos. Por que eu estou te falando isso? Porque foi feita uma consulta ao Banco Central, não tem conta em banco. Foi feito imóveis, não tem registro de imóveis no nome dele. Foi feito Detran, não tem carro no nome dele. E o cara anda de carro, o cara mora e o cara movimenta valores. Aí eu falo para você, aí deixa para Secretaria e para a Receita Federal. Voltando ao assunto, eu não sei como é que ele nega, sendo que todo o acompanhamento do processo está em curso no Tribunal de Justiça, como vocês mesmos, da imprensa, consultou. Certo? E lá tem detalhes, eles conseguiram, o jurídico de todos os órgãos de imprensa que entrou em contato comigo, sabe mais do meu processo do que até eu mesmo que faço parte. Então eu não sei como é que uma pessoa nega, sendo que está lá no site do tribunal. Como é que nega? E outra coisa, e o stories dele aí que ele deixou vazar, e o status dele que ele deixou vazar, onde ele é réu, confesso que ele me deve. Só falta ele falar que não me conhece também, né? Porque do jeito que ele mente, aliás, mentir está em evidência, né? Tem um aí que está preso, falou que não conhecia a mina. Aí a justiça foi lá, a medicina foi lá, encontrou até sêmen do inquilino. Então, ele tem que negar mesmo. É a cara dele negar. Só que vai chegar uma hora que a máscara vai cair. Como ele nunca imaginou que eu ia estar agora com o Elton sendo entrevistado, como eu fui entrevistado por outras emissoras. Inclusive tem entrevista que vai para o ar posteriormente aí, que já está gravado, não tem como voltar mais atrás. Mesmo que ele faça o Pix, essa entrevista já está na pauta, certo? Porque o programa, você sabe muito bem que o programa que é gravado, ele vai para o ar, a menos que a justiça embargue. Fora isso aí, não tem motivo para o programa não ir para o ar. E como é que vai se retirar uma matéria que foi feita com alguns minutos em questão de segundos? Não tem como. Em nota, Gilson, a assessoria do Dodô afirma que durante a semana foi rodado vários boatos sobre esse fato envolvendo o nome do cantor. Em nenhum momento eles afirmam que este fato realmente é verídico e que realmente tramita na justiça. Apenas rotulam essa situação do não pagamento como um boato. Ô Elton, deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa tem que ser no mínimo inconsequente para fazer as afirmações que eu faço. Tem que ser no mínimo inconsequente. Certo? Ou então tem algum problema de ordem mental, que não é meu caso. Tá armazenado comigo as ligações que o empresário, o Alex Calil, entrou em contato tentando fazer um acordo. Não tem acordo. Ele quer fazer um acordo, ele fez uma proposta de acordo, só que foi negado, até mesmo porque eu tenho 2 advogados, certo? E os advogados, eles não aceitaram a proposta. Ele entrou em contato com meus advogados e fez a proposta, e a proposta foi negada, certo? E ele entrou em contato direto comigo, porque, queira ou não, eu sou figura pública. Eu sou figura pública. Então eles entraram em contato comigo. O próprio empresário, até o Dodô mesmo entrou em contato comigo. Ele mesmo tentou entrar em contato comigo. Lógico que eu não atendi. É lógico que eu não atendi. Você entendeu? Então, e outra, eu não tenho assessoria de imprensa. Quem fala sou eu. Se eu falar que eu não vou, eu não vou. Certo. Não tem assessoria de imprensa. Você entendeu? Então ele pode negar. Eu estou provado, eu estou embasado. Eu fiz outra denúncia nos órgãos públicos, certo? Eu mostrei, vai para o ar, sei lá, no decorrer da semana, que dia que vai eu não sei.
onde eu mostro o documento, a data e o órgão, certo? Porque eu quero que o delegado seja investigado. Ele me autuou em flagrante de extorsão mediante sequestro, certo? Então, E nas barras dos tribunais eu fui absolvido. Como é que você está em flagrante num delito e no fórum o magistrado te absolve? Eu quero explicação. Isso aí aconteceu em 2003, Gilson, esse fato? Aconteceu em 2003, 27 de novembro de 2003. Uhum. Na época, quem chama a polícia foi o Dodô? Foi o Assuero e o Dodô junto. Uhum. Estavam os três, né? O Assuero, o Dodô e o Zé Carlos, que na época era segurança do... Eu não sei segurança do quê, mas deixa pra lá, vai. Então, assim, essa briga já vem desde muitos anos, né, Gil? Começou em 2003, né? Mas a absolvição total foi por volta de 2005, onde eu fui absolvido. Aí a advogada na época entrou com perdas e danos e cabia mais coisa. Sim. Do que só perdas e danos. E em 2009, se eu não me engano, eu ganhei. Ele foi condenado a pagar 90 mil reais. 90 mil reais. Na época, quando foi ganho, foi 90 mil reais. Isso, se eu não me engano, por volta de 2009. 2009, 2010. Agora eu falo uma coisa para você. Nós estamos em dois... Oi? Você chegou a receber por esse valor? Não, eu recebi R$1. Eu não recebi R$1. E outra coisa também que eu quero deixar claro, Elton, aproveitando a grande audiência do seu programa, que é o seguinte, quando o delegado me autuou em flagrante, ele me recolheu, ele me deixou privado da liberdade durante 5 meses. Tá certo? Eu teve uma emissora de televisão, Rede Bandeirantes, eu vou falar o nome, foi a única, fizeram exclusividade com eles, certo? Eles cobriram o programa, Brasil Urgente cobriu com o apresentador da Atena e o repórter que estava comigo lá no 99 DP é o Ed Polo. Eu encontrei com o Ed Polo no evento e eu falei para ele, você tem que virar homem, você tem que aprender a ser homem. Ele deu um pulo e tal, eu falei, eu vejo você pagando de justiceiro, de mocinho lá na rede de TV, e você não é esse caráter, você não tem esse perfil, você entendeu? Porque você não me deu meu direito de resposta. Até hoje, eles não me deram meu direito de resposta, você entendeu? Retiraram as imagens do ar, certo? Retiraram as imagens do ar, e não me deu meu direito de resposta. Então, aonde eu passo, que eu tenho espaço para poder falar e me expressar, eu vou cobrar isso aí. Eu vou cobrar isso aí. Vai ser eternamente. Vai ser eternamente. Certo? Às vezes o público assiste o programa, as imagens vão para o ar, o público tem a impressão que aquele camarada é o dono da verdade, o cara fala a verdade, o cara é 100% correto e honesto, e não é. Você entendeu? E outra, pode continuar me ameaçando. Pode continuar me ameaçando. Vou deixar claro de novo. Assuero e Dodô e Zé Carlos mandou uma pessoa por nome de Alex, certo? Tirar minha vida. Só que tinha alguém do lado que ouviu e me conhece, me ligou e falou, sai daí agora. Que tá saindo tal pessoa pra te matar aí. Você entendeu? E o dia que o Ministério Público, através do Dr. Sarruba, aqui em São Paulo, que é uma autoridade altamente competente, me intimar, eu vou aí, eu apresento a prova. Eu vou no Ministério Público. Aliás, eu peço encarecidamente ao Ministério Público, ao desembargador, aos magistrados, que reabra o caso. Reabra o caso. Porque não tem duas pessoas falando a mesma verdade. Um está falando a verdade, o outro está falando a mentira. Você vê que ele está negando. Tem os autos aí do processo, aí o processo está em aberto, aí todo jornalismo investigativo entrou no processo. Teve uma jornalista que falou o nome da secretária que me absolveu. Quem me absolveu foi a secretária deles. Uhum.
Foi a secretária deles. O caso é mais sério do que a gente imagina, né? Porque você também está correndo o risco de morte. Você já foi Sim, ameaçado. Lógico. Quem está com a verdade sempre vai correr risco. Sempre vai correr risco. Com a verdade e outra mais, né? Com a coragem, né? Porque tem que ter coragem. A participação, Gilson, do ex-Paquito da Xuxa, Alexandre Caione, que está morando lá no Níger, saiu do Brasil durante muitos anos, o ex-Paquito da Xuxa, que hoje segue uma vida completamente diferente lá no Níger. Xande, um abraço, meu querido. Olha lá, da Níger na África. Sucesso, um abraço. Ô, Gilson. Outro. Conta um pouquinho pra gente como que aconteceu a situação. Você estava na rua, por exemplo, e você recebe uma ligação de uma pessoa te alertando sobre essa suposta ameaça envolvendo, né, a mando do cantor Dodô. Como que e do açoueiro empresário. E do segurança Zé Carlos. Essa pessoa, ela iria ao seu encontro para te matar. Isso. Eu tenho até a marca do carro, mas isso aí eu vou ficar em off para apresentar quando for o momento oportuno. Você entendeu? Eu tenho pessoas ao meu redor que eu tenho que zelar pela integridade física deles. Você entendeu? Mas a gente está aparelhado. Por só eu colocar a cara, como a gente costuma dizer, eles acham que a gente tá sozinho. E eu não estou sozinho. Aliás, eu estou muito bem assessorado. Isso aí. Gilson, eu quero agradecer a sua participação no programa Na Lente. Obrigado por você ter, né, revelado, contado para a gente essa polêmica aí envolvendo o Grupo Pichote, envolvendo o Dodô, Douglas Monteiro, mais conhecido como Dodô, do Grupo Pichote. Esperamos aqui que o fato se resolva da melhor forma possível, né, que você receba pelo seu valor das prestações de serviço. Afinal de contas, se a gente trabalha, é porque tem conta a pagar e a gente precisa de honrar com os nossos compromissos, né? Principalmente as pensões. E você, assim, é um cara muito corajoso, porque você está vindo a público, né, relatar um problema envolvendo um dos vocalistas de uma das bandas mais conhecidas em todo o país, que é o Grupo Pichote. Eu sei que não está sendo muito fácil para você, né, porque você, de vez em quando, recebe algumas represálias também, porque o Grupo Pichote tem uma levada de fãs aí para o Brasil todo. Correto. Mas precisa também de andar, né, corretamente aí e tentar acertar esses ponteiros. Eu queria agradecer, eu queria fazer uma observação, né, que, volto a dizer, quem me absolveu foi a secretária deles mesmo. Só para você ter uma ideia, o que eles fizeram com ela é extremamente desumano. E eu deixo o meu recado ao público feminino que ele tem, que ele arrebanhou, que é muito grande. Só para você ter uma ideia, essa menina, ela tinha 17 anos, engravidaram ela, mandaram ela embora sem direito, colocaram ela no olho da rua sem direito. E o que chamou a minha atenção foi o seguinte: todos eles foi depor no fórum, todos eles que estavam no boletim de ocorrência no dia da suposta prisão em flagrante, foi depor no fórum. E essa menina não foi. Aí o magistrado desconfiou e entrou em contato com ela. Ela falou que ela estava grávida, engravidou de um deles, que eu não sei quem é, porque eu só vi essa menina uma vez. Sim. E eles mandaram ela embora, não indenizaram a menina por tempo de serviço. É onde eu digo numa fala minha que o calote já faz parte do DNA dele. Não é o primeiro, tá aí a mãe do filho dele que denunciou ele aí também no site de... Só que, né, não sei se o valor, o sentimento falou mais alto do que a razão e ela parou só na primeira aparição em público, mas está no site, está reservado. Está reservado, é só você pesquisar aí que você vai achar. Uhum. E essa menina, o juiz mandou a viatura buscar ela na casa dela. E ela compareceu ao fórum
e eu fui absolvido pura e simplesmente porque o que eu falei, ela falou. Uhum. O que eu falei, ela falou. Então não tinha como. Não tinha como o juiz não me absolver. Isso. Ela tinha 17 anos na época e ela tinha 17 anos na época. Para o grupo. Isso, era secretária dele. Isso. E ela falou com todas as letras, o mesmo que eu falei na frente do juiz. Aí você vai fazer a pergunta que não quer. Tivemos um pequeno delay aqui na internet, mas vamos tentar. Oi, Gilson. Aí quando o juiz me chamou, eu fui para 4 audiências num processo desse. Num boletim de ocorrência desse, eu fui em 4 audiências. Aí o próprio juiz falou para mim, ó, você sabe por que eu vou te soltar hoje? Eu vou te soltar por isso, por isso e por isso. E explicou. Essa menina não compareceu, a gente entrou em contato com ela, ela falou que não tinha meios próprios para vir, aí a gente providenciou, ela veio e o que você falou, ela falou. Então, de imediato eu vou te soltar, hoje você vai embora. Mas eu vou continuar te investigando, porque tem alguma coisa errada. Aí quando ele foi investigar mais, ele viu que não tinha nada disso, que a história que eles contaram lá no fórum era fantasiosa, o juiz foi e me absolveu. Essa menina, aí o camarada vinha a público. Com todos os membros do grupo? Não entendi. Essa menina, ela mantinha uma relação sexual com os membros do grupo? Isso aí eu não sei. Eu fiquei sabendo que ela estava grávida na época, porque o magistrado que falou. Entendi. Agora, com quem que ela mantinha relações, eu não posso determinar para você. Só sei que era com algum deles. Entendi. Era com algum deles. Foi o que ela falou para o magistrado. Certo. O magistrado não me revelou quem era, mas só falou que ela manteve relação com algum deles, não sei quem é, ele também não entrou no mérito, e ele só falou que ela falou, veio de encontro ao que você falou. Bateu. Então eu vou te falar hoje, você vai embora hoje. Aí já tinha mais de 4 meses. Que eu tava, já tinha uns 5 meses que eu estava preso. Eu fui preso em novembro e eu só vim sair em abril. Abril, na minha conta, é mês 4, né? Isso. E outra, eu fui solto dia 1º de abril, viu? Não é dia da mentira, não. Foi verdade. Gilson, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação. Agradecer também a nossa assessoria aqui, a Inês, né? É isso. Que ajudou aqui. Isso mesmo. A Inês que ajudou na nossa assessoria. Ajudou e ajudou muito. Estamos sempre... Claro, com certeza. Estaremos sempre à disposição quando você tiver aí mais um desfecho desse fato. E quando você quiser colocar o plano B em dia, é só lembrar aqui do programa Na Lente, que fazemos questão de tentar evidenciar junto com você. Não, com certeza eu vou te chamar aí, Elton. Desde já agradeço o espaço, né? É um espaço muito valioso. E porque você procurou ouvir os dois lados. É incrível como é que durante algum tempo eu não consegui ser ouvido por quem cobriu, né, a minha prisão. Não fui ainda convocado por eles ou convidado como queira para ter o meu direito de resposta, tá certo? Mas eu acredito que eu vou ter, até mesmo porque quanto mais nega, mais os jornalistas procuram. Porque eles ficam intrigados que eles querem saber quem é o mentiroso, né? Porque tem um mentiroso nessa história toda. E o mentiroso vai ter que aparecer. Nós fazemos o jornalismo plural, né? Nós temos que ouvir todas as partes envolvidas e o público de casa tirar a sua própria conclusão. Então, por isso, nós estamos aqui com as nossas lentes abertas para ouvir todos os fatos envolvidos. Demos oportunidade também para o Grupo Pichote, estamos aqui te ouvindo e estaremos sempre à disposição para ouvir todas as partes envolvidas, Gilson. Tá bom, tá bom. Em breve falaremos de novo, já apresentando o mentiroso, né? Porque a máscara tá perto de cair. Tem gente que insiste com ela.
mas a máscara está perto de cair. E vai cair do outro lado. Não vai ser do meu lado que a máscara vai cair, porque eu não tenho perfil de mascarado, né? Então, a máscara não vai ser para o meu lado, a máscara vai cair para o outro lado. Deixando bem claro aos contratantes, a sua bilheteria vai ser confiscada. E eu vou com a imprensa junto para mostrar para você que o mentiroso não sou eu. O recado foi dado. Abraça quem quer. Obrigado, Gilson. Obrigado aí ao Felipe que participou. Tamo junto. Obrigado. Sucesso, saúde sempre e até o nosso próximo encontro, Gilson. Para nós. Amém.